Olá, Petrópolis. Olá, assinante da Rede Petrópolis de televisão. Olá, amigo internauta que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube e pelas demais redes sociais. Está começando mais um programa da série Dossiê História, um programa eminentemente cultural. Programação transmitida ao vivo pelo canal 10 da Tech Cable, Rede Petrópolis de televisão, sempre às quartas-feiras, a partir de 21 horas e 30 minutos. Nossas reprises serão sempre aos domingos, a partir de 9 horas da manhã. Se você, meu amigo assinante, e não tiver o sinal de acesso à programação da Tech Cable, baixe o aplicativo da RPT Play no ícone do Play Store do seu celular e assista a nossa programação em tempo real na página do Facebook da Rede Petrópolis de televisão. Para você que já está ligado em nossa programação pelo Facebook, dê um alô para nós, faça seus comentários e suas críticas. Ela é importante para nós e para o aperfeiçoamento do nosso programa. Será um prazer tê-los conosco em permanente diálogo. E não esqueça de dar um like em nossa página. Nossa programação já passada e transmitida está no YouTube. Para acessá-la, digite no campo de pesquisa do YouTube o nome do programa, Dossiê História, abrirá uma página. Clique na logomarca do programa e ali você pode selecionar o tema em ordem cronológica de apresentação. Dê um like em nosso canal do YouTube e a produção sempre agradece. Lá você encontrará temas variados, sempre direcionados à informação de notícias, assuntos históricos, culturais, políticos, inclusive a pesquisa acadêmica e o entretenimento do internauta. Muito bem, vamos iniciar o nosso programa. Hoje é dia 6 de novembro de 2019. É o 310º dia do ano no calendário gregoriano e faltam apenas 55 dias para o final do ano de 2019, menos de 2 meses, e nós vamos em frente. Já estamos no ar praticamente há 6 anos e meio. Então, o nosso primeiro quadro, o pensamento do dia. Vamos lá. Se as leis não protegem a liberdade, então as leis não têm legitimidade e o povo deve se rebelar. Thomas Jefferson, 1748-1826. Esse, naturalmente, é um pensamento bastante atual, que serve para o nosso tempo. E o presidente Jefferson, um festejado presidente americano, considerado um dos melhores de toda a história do presidencialismo norte-americano, ele foi o terceiro presidente americano. Ele governou de 1801 a 1809 em 2 mandatos. Ele é o principal autor da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Independência dos Estados Unidos, vamos aqui recapitular a data, 1776. Ele foi grande promotor dos ideais republicanos e grande combatente político do imperialismo britânico. Eventos históricos ocorridos durante a sua gestão como presidente teve como mais destaque, vamos dizer assim, a compra da Louisiana em 1803, que foi comprada da França, a expedição de Lewis e Clark, de 1804 a 1806, que esses dois lideraram a primeira grande expedição exploratória do continente norte-americano, partindo do leste em direção ao oeste, a costa do oceano, e chegaram à costa do Oceano Pacífico. E, posteriormente, retornaram. E ainda, durante a gestão do presidente Thomas Jefferson, ele provocou a escalada das tensões entre a Grã-Bretanha e a França, que levaram à guerra com o Império Britânico em 1812, ano que deixou o cargo. Houve uma guerra na América também, não foi só lá na Europa. Ele era um iluminista, cofundador e líder do Partido Democrata Republicano, o Partido Republicano Antigo, ou o PR,
de Jefferson, como se chamava. O segundo partido criado nos Estados Unidos que dominou a política americana por 25 anos. É esse partido que se chamava Democrata Republicano. Ele foi um partido que durante 25 anos funcionou, depois ele foi extinto. E ele fazia frente ao Partido Federalista, que me parece era o partido mais antigo a partir da proclamação da República, porque no início não haviam partidos políticos. Eles foram criados posteriormente. E esse Partido Federalista, me parece, eu não tenho certeza, porque na pesquisa eu não consegui identificar esse ponto, mas se ele não é o primeiro, ele é um dos primeiros partidos políticos, até mais antigo do que o Democrata Republicano. E ele fazia frente ao Partido Federalista, liderado pelo então chefe do Tesouro, Alexander Hamilton, que era uma cabeça esse cara, e ele era um capitalista ferrenho. Ele assentou as bases para a criação do Partido Democrata em 1828. Ele assentou as bases para a criação do primeiro banco norte-americano, primeiro banco financeiro norte-americano. Foi uma pessoa que realmente... ele era um grande rival do próprio Thomas Jefferson. Ali nós temos uma foto do Thomas Jefferson, jovem ainda. E o Partido Democrata que hoje existe, esse sim, foi criado em 1828. E o Republicano, que é o partido que hoje, inclusive, conseguiu eleger o presidente da República, né, o Trump, é um partido de 1854. Né? Então, eles não foram criados logo após a Revolução Norte-Americana. Houve uma fase preliminar de outros partidos, surgiram, inclusive, outros partidos que depois foram extintos, sendo que, posteriormente, se consolidou no Democrata e no Republicano. Essa frase em destaque encerra um pensamento estritamente positivista, pragmático, mas é uma ode à liberdade. A liberdade tornou-se um sentimento universal a partir daquela geração iluminista. Eu não sou muito simpático aos iluministas, porque eu sou conservador, mas tenho que admitir que, naturalmente, o movimento iluminista teve uma grande contribuição para a sociedade. E essa contribuição mudou o mundo político, né? Derrubou o absolutismo monárquico e criou outras formas de governança. Jefferson era um diplomata, era um diplomata sim, mas Jefferson era um polimata, uma pessoa que detém grandes e diversos conhecimentos. Ele foi, inclusive, embaixador na França, né? Naquele período da Revolução. Ele era um horticultor, um líder político, um arquiteto, um arqueólogo, um paleontólogo, músico, inventor e fundador da Universidade da Virgínia. Ele envolveu-se entusiasticamente nos episódios da Revolução Francesa, quando de sua passagem como embaixador dos Estados Unidos na França. A visão de Jefferson em relação aos Estados Unidos era de um país agrícola. Ele lutava ferrenhamente para que todas as políticas e para que toda a atividade econômica nos Estados Unidos fosse eminentemente agrícola. Ele era um agrícola, ele achava que as manufaturas eram coisas do demônio. Ele era protestante, né? E cristão. Então, ele odiava a ideia de manufaturas, que é uma das razões que o levou a pegar em armas contra o Império Britânico, porque na colônia o Império Britânico queria impor as manufaturas. Ao contrário, Alexander Hamilton, que era aquele que eu falei aqui, que era uma pessoa mais ligada à economia e era um capitalista, e ele era manufaturista, o Hamilton desejava um país de comércio e de manufatura. E o Alexander Hamilton, ele morreu muito cedo. Ele morreu em duelo com Aaron Burr, em 1804. Aaron Burr era o então vice-presidente dos Estados Unidos. Eles foram, por uma questão deles,
pessoalmente, foram para um duelo e o Alexander Hamilton perdeu no duelo e faleceu. Ele estabeleceu o primeiro banco americano, então Alexander Hamilton, estabeleceu o primeiro banco americano e teve influência no desenvolvimento das bases do capitalismo norte-americano. Quer dizer, se o capitalismo norte-americano é hoje saudável e tem uma história bonita para ser contada, deve-se a esse precursor de tudo que foi o Alexander Hamilton. Muito bem, então encerramos aqui esse nosso quadro do Pensamento do Dia. Vamos à vinheta, dia 6 de novembro, na história. Muito bem, 1792, dia 6 de novembro, na história, no ano de 1792, a Batalha de Gemapes. Batalha de Gemapes, nas Guerras Revolucionárias Francesas. Vamos mostrar a foto aí do campo de batalha. Essa é uma gravura da época em que se retratou a Batalha de Gemapes. Essas guerras revolucionárias francesas foram conflitos bélicos causados pelos constrangimentos físicos de liberdade dos reis de França e também da ameaça da instalação da República. Todo mundo sabe que depois da queda da Bastilha, eles invadiram lá o Versalhes e colocaram o rei sob custódia, e posteriormente o rei tentou fugir, foi preso, e aí foram condenados à morte, né? O Luís XVI e a sua esposa, a rainha. Também ela foi decapitada. Então, essa história da Batalha de Gemapes, ela tem um marco muito importante, porque ela foi travada entre tropas francesas, sob o comando do general Dumouriez, e as tropas austríacas, sob o comando do Alberto de Saxe-Tesken. A vitória francesa foi a primeira desde o início das hostilidades. A Revolução Francesa, ela tirou os poderes dos reis da França. E a nobreza, com medo, ela migrou para a Áustria e também migrou para a Prússia. O arquiducado da Áustria, que era Frederico Guilherme II da Prússia e Leopoldo II da Áustria. Ele era irmão de Maria Antonieta. E ele estava indignado com aquela situação toda que estava passando lá na França. E esse arquiducado da Áustria, na época, era um dos estados mais importantes dentro do Sacro Império Romano-Germânico e do núcleo das terras dinásticas desfeito pelo imperador Francisco II de Habsburgo, o Império Romano-Germânico, né? O Sacro Império. Isso foi em 1804. Depois de ter perdido umas batalhas, ele, frente a Napoleão, ele dissolveu o Império Sacro Romano-Germânico. Fizeram uma aliança, aí voltando agora à história aqui, da Guerra de Gemapes, fizeram uma aliança entre a Áustria e a Prússia para o confronto com a França, a fim de derrubar a novíssima república que estava sendo implantada pelos jacobinos. Luís XVI, diante daquela confusão, tentara fugir, mas foi pego na fronteira. E essa batalha marca, com a vitória francesa, a condenação à morte de Luís XVI, executado na guilhotina, logo depois, em janeiro, né? Essa batalha aqui, nós estamos em novembro, e na história. E ele, logo depois, porque a França conseguiu consolidar com essas batalhas, ela vinha perdendo, ela não vinha tendo bons resultados nessa guerra prussiana, junto com a austro-prussiana, mas essa foi a primeira que eles ganharam, Gemap. E aí eles pegaram força, pegaram moral, começaram a ganhar várias batalhas, e aí
em função disso, eles simplesmente condenaram e executaram Luís XVI em janeiro, e Maria Antonieta 9 meses depois de seu marido. Dia 6 de janeiro, então, marca a vitória de... Perdão, 6 de novembro marca a vitória, a Batalha de Jemappes. Bom, então vamos lá agora, 1817, casamento de Dom Pedro I, Dom Pedro IV de Portugal e Dom Pedro I do Brasil, Primeiro Império, com a imperatriz Maria Leopoldina de Áustria. Ela era filha de Francisco I, imperador da Áustria, poderoso imperador, e era cunhada também de Napoleão Bonaparte. Essa cena aí retrata o acordo do casamento, né? Os detalhes estavam sendo negociados pelas cortes, né? Bom, agora vamos a 1836, dia 6 de novembro, Bento Gonçalves, é aclamado presidente da então República Farroupilha, e aí depois vem essa guerra que durou de 1835 a 1845, uma guerra de 10 anos, que ceifou várias vidas de brasileiros, e no final, sob a batuta de Caxias e sob a moderação de Pedro II, selaram a paz, fizeram um grande acordo, e tudo envolvia negócios, né? Comércio. O Rio Grande do Sul era um grande produtor de embutidos, aliás, de embutidos não, de salgados, de carnes salgadas, e houve um problema com preço na época, imposto e taxas e uma série de coisas. Eles resolveram, então, entrar numa briga para se libertar, fazer um novo país, mas não conseguiram, graças a Deus. E o Rio Grande do Sul é um estado que pertence à nossa federação. 1985, na Colômbia, isso aqui foi uma coisa triste. Pouca gente sabe e pouca gente se lembra desse incidente que aconteceu na Colômbia em 1985. Guerrilheiros esquerdistas do movimento 19 de abril tomam o controle do Palácio da Justiça em Bogotá, matando 115 pessoas. 11 delas eram juízes da Suprema Corte. Olha só que situação. Como eles são, esses guerrilheiros, eles são audaciosos. Então, fechamos aqui o nosso dia na história, dia 6 de novembro na história, e vamos ao nosso jornalismo dossiê História, e eu vou pedir a vinheta. Muito bem, começamos com Bolsonaro, mas que briga, que confusão que está esse PSL, né? E eu fico muito triste porque isso me faz lembrar lá atrás, quando a direita pela primeira vez conseguiu pegar a presidência da República nesse país. Na história republicana, somente uma vez a direita conseguiu ganhar uma eleição popular, que foi com Jânio Quadros. E aí, logo em seguida, a UDN, que deveria apoiar o Jânio Quadros, começou numa brigaçada terrível e tiraram o apoio do Jânio Quadros. Jânio Quadros começou a fazer muita bobagem na época, condecorou o Che Guevara. Aquela condecoração do Che Guevara, ele bateu de frente com os militares e bateu de frente com a UDN também, que não aceitou. E deu no que deu, aquela crise. Agora, pela segunda vez, a direita consegue eleger um presidente, elege uma bancada bonita, faz um partido medíocre se tornar um grande partido, e, de repente, a cobiça sobe aos olhos e estão brigando pelos milhões do partido. E vários deputados que foram eleitos na onda Bolsonaro, agora se voltam contra ele por causa dos seus interesses mesquinhos. Não há dúvida de que Bolsonaro está fazendo um grande governo, está desafiando as situações mais esdrúxulas que o país herdou da era petista, está fazendo um grande governo com as reformas políticas, a reforma da Previdência, a reforma administrativa que estão vindo aí em sequência.
E essa semana o ministro Guedes também tomou decisões importantes, nós vamos até falar hoje aqui na nossa entrevista sobre isso, eliminando esses municípios que só trazem prejuízo. Nós estamos enxugando a máquina, estamos melhorando a nossa educação, enfim, as reformas são grandes. Mas alguns políticos que se elegeram na onda Bolsonaro, eles não estão preocupados com isso, eles só estão preocupados com o umbigo deles. E é lamentável, lamentável. O governador do Rio de Janeiro, que foi eleito também na mesma onda, teve o apoio da família Bolsonaro. Os eleitores de Bolsonaro votaram no Cix e agora bate também de frente com o presidente. A gente não sabe por quê. Esperamos que essas situações possam ser resolvidas na frente. Bolsonaro tem uma força popular muito grande, ele sabe se situar, ele é estratégico, é um animal político e não pensem que será fácil derrubá-lo, não. Não vai ser fácil, não. Bom, vamos seguir em frente nós aqui. Então, Bolsonaro fala de sua falsa acusação de envolvimento com os assassinos de Marielle. Tentaram criar uma arapuca via Rede Globo contra o Bolsonaro. E isso foi durante a comemoração dos 300 dias do seu governo, que foi, se não me engano, ontem, ou hoje, acho que foi hoje. Nitidamente emocionado, mas sereno e reflexivo, Bolsonaro faz contundente crítica à mídia, que, segundo ele, o persegue com constantes notícias falsas e deturpadas. Vamos ao vídeo, então, e ouvir a palavra do Bolsonaro. Eu lamento uma grande imprensa no Brasil querer colocar no meu colo a execução de uma vereadora, porque um dos possíveis executores morava em meu condomínio. Tem mais gente que deve no meu condomínio. São 150 casas lá dentro. Não é uma imprensa que colabore com o Brasil. Bom, então essa é a primeira parte que nós destacamos do discurso dele hoje. Agora, Bolsonaro, em outro momento do discurso, mais descontraído, ele faz uma homenagem a um veterano da Guerra do Vietnã, que é um cadeirante, falando de coragem e bravura. Nas entrelinhas de uma mensagem que no Brasil também há patriotas dispostos a responderem às ameaças da esquerda violenta que se organiza novamente para a luta armada no Brasil, e eu vou mostrar um vídeo daqui a pouco falando sobre isso. Vamos então à segunda parte do discurso dele. Lá na ponta esquerda da fileira de trás, tem um senhor ali numa cadeira de rodas, com um boné vermelho no joelho, escrito Trump 2020. É um herói da Guerra do Vietnã. É um prazer tê-lo entre nós. O senhor deu sangue pelo seu país. Nós aqui, se preciso for dar o sangue pela nossa liberdade, nenhum daqui se furtará a essa missão. Isso aí é uma mensagem contundente. A mensagem que deve ser refletida por aqueles que estão maquinando no dia a dia, diuturnamente, nas universidades e em outros agrupamentos políticos e de militância contra o governo, contra o Estado brasileiro e contra a paz. Eu vou mostrar agora um vídeo de mais uma cena de como a luta armada no Brasil está se organizando novamente para um golpe comunista. E desta feita, em evento ocorrido na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, recentemente, agora no dia 22 de outubro de 2019, um grupo radical de esquerda intitulado A Nova Democracia
promete passar na faca a classe média burguesa, que chamam de inimigos, e o debate sobre a Revolução Agrária. Nesse evento, eles fizeram um debate sobre a Revolução Agrária. Pregam a violência no campo. O representante da LSP, a Liga dos Camponeses Pobres, na Comissão Nacional, é que faz essa cena, parte do discurso dele. Vamos ouvir. Mas o povo não quer violência, quer sim. O povo quer violência revolucionária. O povo quer luta. O povo quer tá sedento de passar na faca todos os seus inimigos. Então nós acreditamos sinceramente que esse período está muito próximo, por todas as construções que têm sido feitas, por todas as lutas miúdas, que certamente, né, essa situação agora vai esclarecer, vai ficar límpido. Viva a luta pela terra! Viva! Viva a Revolução Agrária! Viva! Viva a Aliança Operária e Camponesa! Viva! Viva a luta anti-imperialista! Viva! Isso aí é a cena. Eu vi muito isso lá nos idos de 63, 62. Foi assim que começou. Depois reclamam do AI-5. Né? O AI-5 foi a salvação do país em 1968. Se não houvesse o AI-5, novamente nós teríamos entrado em guerra civil. O AI-5 foi que estabilizou o cenário político da época. Né? Não que façamos novamente, o AI-5 foi daquela época, foi naquela fase. Não teria mais sentido ter o AI-5 hoje. Hoje nós temos que lutar pela democracia que está consolidada. Mas na época ela foi importante. E foi o instrumento político e jurídico que na época propiciou que o país pudesse, em outro momento, retornar à democracia. E foi nesse sentido que o discurso do Eduardo Bolsonaro teve esta conotação de alerta, dizendo que se vier a luta armada, não vai vir o AI-5, mas vai vir um outro instrumento jurídico que vai cercear as liberdades. Durante a época do AI-5, que durou de 68 até final de 1978, a mim não me afetou em nada. E a grande maioria dos brasileiros afetou aqueles vagabundos que assaltavam um banco, que matavam gente covardemente, né? Que, sob os auspícios de uma falsa democracia e liberdade, lutavam por um golpe comunista de Estado. Essa que é a verdade. Então nós vamos ainda falar muito, no início do ano que vem, sobre a Revolução de 64. Eu estou preparando um material para o ano que vem, umas fotos que eu consegui coletar do dia 31 de março de 1964. E vamos tomar uma champanhe aqui no dia 31 de março de 1964 para celebrar mais um aniversário da Revolução. Muito bem, então vamos agora à nossa entrevista do dia. Eu estou aqui com um jovem político petropolitano, Wesley Barreto. Boa noite, Wesley. Prazer grande te receber aqui. Boa noite, doutor. Satisfação grande. E nós temos muito para conversar hoje, né? Isso aí. E sobre situações políticas aqui de Petrópolis. Mas antes de passar a entrevista do Wesley, eu queria aqui noticiar que foi feita uma pesquisa que não é oficial, parece até que foi uma pesquisa encomendada por um partido político, mas a gente não tem certeza, então nós não vamos falar o nome de nada, vamos só mostrar o resultado da pesquisa. E é uma pesquisa que eu também não posso afirmar a vocês a procedência, porque eu não sei a procedência, mas chegou às minhas mãos um resultado de uma pesquisa que foi feita sobre a situação do nosso atual prefeito de Petrópolis, Bernardo Rossi, e a consulta que foi feita ao povo sobre a aprovação ou desaprovação do seu governo. Então vamos aos números. Então nós estamos lá. Desaprova o governo
75,7%. E a prova 13, eu não estou vendo direito daqui, pode passar para essa tela aqui, por favor? Aprova 13,9% e desaprova 75,7%. Não sabe ou não respondeu 10,4%. Então, há um índice muito elevado de desapropriação ao governo Bernardo Rossi de 75,7%. Vamos ver se essa pesquisa, na hora que se tornar oficial, ela vai se confirmar ou não, né? Wesley, está tudo bem com você? Boa noite, doutor. Tudo bem, graças a Deus. Quero iniciar te agradecendo pelo convite e dizer que é uma honra participar desse programa aqui que nos ensina muito sobre a história do nosso país, da nossa cidade. Então a gente já inicia aqui tendo a oportunidade de aprender, né? E também agradecer aos nossos amigos, ao pessoal que está nos assistindo e desejar uma boa noite a todos. Pois não. Wesley, conta para mim, você estava exercendo um cargo no governo municipal, você era o coordenador das políticas públicas para a juventude, né, em Petrópolis. Era esse o nome? Isso, coordenador de políticas públicas para a juventude. Para a juventude. E pelo que eu sei, eu acompanhei o seu trabalho, foi um trabalho excelente, e que inclusive repercutiu fora da cidade, em âmbito estadual e até federal. Isso. E, para surpresa minha, eu soube que o prefeito exonerou você. Eu não entendi essa exoneração. Verdade, doutor. O que você fez para poder ser exonerado? Doutor, vou contextualizar o fato para que o senhor possa entender, né? Como o senhor disse, estive à frente da Coordenadoria de Políticas para a Juventude, que é um órgão da Prefeitura, que tem a atribuição de realizar, executar e apoiar políticas para a juventude da nossa cidade, e esse órgão é estabelecido por lei federal. Hoje nós temos o Estatuto da Juventude, que estabelece que todo município deve ter um órgão específico para políticas para a juventude, e também os estados, né, devem ter um órgão que estabeleça políticas para a juventude em todo o estado. Então, esse cargo é de grande relevância, de grande importância, tendo em vista também que a juventude é a engrenagem do nosso país. Então, nós temos que cada vez mais fomentar a política para a nossa juventude, gerar oportunidade para que a nossa juventude possa crescer com uma boa formação e possa ajudar também o nosso país. Perfeito. Então, devido à importância desse órgão e desse cargo, eu sempre me empenhei muito para realizar o melhor. Eu acredito que o gestor público, aquele que se presta a estar realizando um serviço público, ele tem que levar com muita seriedade esse trabalho, tem que dar o seu melhor. E como o senhor disse, durante esses anos, né, foram 3 anos à frente da Coordenadoria de Juventude, o nosso trabalho foi reconhecido a nível estadual, federal, né, e confirmando isso, tive a eleição como presidente do Fórum Estadual de Gestores de Juventude, eleito presidente deste fórum pelos municípios do nosso estado, devido ao trabalho que vinha sendo feito em Petrópolis, que virou referência, graças a Deus, né, graças aos nossos colaboradores, virou referência para o nosso estado, para o país, e conseguimos a eleição, né, com unanimidade, 100% dos votos para a presidência do FORJUV, Fórum Estadual de Gestores de Juventude. E durante todo esse trabalho que nós realizamos, que nós tivemos diversas conquistas, se o senhor me der a oportunidade durante o programa, eu quero falar também sobre as nossas conquistas, né, nossos programas que nós realizamos. Todos esses programas que nós tivemos a oportunidade de realizar, de atuar em nossa cidade, foi com muita dificuldade, mas com muito trabalho. Graças ao apoio que nós tivemos dos nossos colaboradores, dos voluntários, de empresários da cidade, de pessoas que acreditavam nos projetos da Coordenadoria de Juventude e também na juventude da cidade, nós conseguimos avançar, conseguimos trabalhar, realizar projetos e também programas do governo do estado, do governo federal, que ajudaram muito também a nossa gestão. Mas só que por parte do Executivo Municipal, do chefe do Executivo Municipal, não tive apoio, não tivemos estrutura, não tivemos apoio institucional, não tivemos diálogo,
teve um trabalho em sintonia, me senti desprestigiado devido a isso, né? E devido a toda essa desvalorização com a coordenadoria de juventude, com as políticas para a juventude. Quer dizer que você nunca teve contato direto com o prefeito para tratar de assunto dessas políticas? Então, em eventos da cidade, da prefeitura, a gente tinha o contato, mas reuniões para estar pautando as políticas para a juventude, debatendo assuntos para a juventude da nossa cidade, não tinha esse acesso, não tinha esse diálogo. Então, não participava de reuniões, você? Eu acredito que reuniões para estar apresentando os projetos direto para o chefe do Executivo Municipal, não tive essa oportunidade durante. Você respondia a quem diretamente? Qual secretaria? Eu era ligado ao gabinete do prefeito. Ligado ao gabinete do prefeito, e ele não tinha diálogo com você? Não tinha esse diálogo. Eu acredito que política, né, doutor? Você que é uma pessoa muito bem entendida de política, sabe que a política é a arte de conversar, de dialogar, né, de tomar decisões. Então, acho que a gente tem que fazer isso em conjunto, né? A equipe de governo deve ter acesso ao chefe do Executivo Municipal para que haja ações em conjunto, em sintonia. Esses caras se ufanam em ser democratas, né? Esses são os democratas que criticam o AI-5, que criticam os governos militares, que criticam o Bolsonaro, né? Mas eles, na hora que pegam o poder, eles não têm diálogo, não conversam. O prefeito, eu o convidei várias vezes para vir ao meu programa e ele não sequer deu uma resposta. Recentemente eu estive lá agora na assessoria de comunicação dele, conversando lá com a assessora de comunicação dele, pedi para que uma determinada secretária viesse ao programa para responder sobre questionamentos da comunidade, nem deram resposta. Quer dizer, esse é o nível desse governo, entendeu? Eu fico embasbacado de ver. Foi de todos, eu estou aqui em Petrópolis desde a década de 70, de todos os prefeitos que passaram, o pior prefeito em termos de comunicação com o público foi esse. Foi esse. Então eu imagino o que não teria o seu sofrimento de não ter diálogo com o próprio pessoa a quem você responde diretamente. E devido a isso, né, doutor, devido a essas atitudes diretrizes, eu tinha decidido que não apoiaria a reeleição do atual governo e então eu fui exonerado por isso. Então, mas mesmo em torno a todas essas dificuldades que nós tivemos, eu sempre procurei trabalhar através das parcerias, né, com criatividade, com apoio de voluntários, de ONGs, de segmentos da cidade, para não abandonar o trabalho que foi a missão, né, que foi dada de realizar políticas para a juventude, de ajudar a cidade, que eu acho que está acima disso tudo. Então, por isso, né, não desistência, que eu acho que seria covardia minha, mas sim a gente prosseguir trabalhando em minhas dificuldades, né, para a gente... Perfeito. Agora, você não respondeu a minha pergunta. Qual foi a causa da exoneração? Então, a causa foi porque eu decidi, né, que devido a todas essas atitudes, eu não apoiaria a reeleição do atual governo municipal. E devido a isso eu fui exonerado, né, devido a todo essa... Então foi um jogo franco entre vocês? É isso que aconteceu, devido a toda essa... A você manifestar, externar que você não apoiaria. Ele teve essa percepção que eu não apoiaria. Exato. Entendeu? Eu acho que você tomou uma atitude correta, porque se você não está sendo prestigiado pelo chefe do executivo, que a rigor é o seu líder, né, é aquele que você deve a ele orientação, você foi leal. Eu não vou te apoiar porque eu não estou de acordo com essa postura. Foi isso que aconteceu? Não, na verdade eu não tive essa conversa, né, mas devido ao caminhar do trabalho, né, que eu não vinha também, como eu não recebia esse diálogo também, não recebia esse apoio também, não tinha estava em rede social ali elogiando, estava... mostrava que eu estava descontente, ele teve essa percepção que eu não estaria junto e fui exonerado. Mas o trabalho continua por Petrópolis, né? Hoje nós estamos em novas frentes isso aí. De trabalho. Então, vamos fazer uma breve recapitulação do trabalho que você fez aqui. Tem algumas coisas para mostrar aí, umas fotos, né? Tem um vídeo também. Então, eu vou pedir para que coloque as fotos aí na ordem. Aí, o que é nessa foto aí, Wesley? Então, doutor Prisco, essas fotos que vão ser passadas agora são da nossa maior conquista da Coordenadoria de Juventude. Devido
o cargo que eu estava ocupando de presidente do Fórum Estadual de Gestores de Juventude. Eu tive a oportunidade de participar, né, de um encontro com a secretária nacional de Juventude do governo federal, né, que é ligada ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, da ministra Damares. E nessa reunião em Brasília eu tive a oportunidade de solicitar um programa pioneiro para a juventude do nosso país. Solicitei para o nosso município, porque apenas um município de cada estado ia receber esse programa. Então, quando eu fiquei sabendo dessa notícia, né, eu fui para essa reunião, para esse encontro com a secretária, junto com a minha equipe do Fórum Estadual de Gestores de Juventude. Ali na foto nós temos a Soraya, que é coordenadora de juventude do município de São Francisco de Itabapuana, que era minha vice-presidente. Temos também o Eduardo, que era coordenador de juventude do município de Rio Bonito. E ali os demais membros que estão na reunião são da Secretaria Nacional de Juventude. E nessa reunião, né, nesse encontro, solicitei o programa Espaço 4.0, que é um programa do governo federal, que é um container todo equipado com equipamentos tecnológicos para estar capacitando a juventude, os jovens para o mercado da indústria 4.0, essa nova era digital que nós estamos vivendo, e o governo federal vai ter um grande trabalho de capacitar, de preparar os nossos jovens de hoje para essa nova era, para as novas profissões que estão por vir, para as profissões do futuro. Como é que é 4.0? Explica para nós isso. 4.0. A indústria 4.0 é a revolução, a quarta revolução industrial que nós estamos vivendo, que é a era da inteligência artificial, do IA, da robótica, da nanotecnologia. E então o jovem tem que cada vez mais estar preparado, porque as coisas vão mudar, já estão mudando, né, de forma avassaladora. Então o governo federal colocou esse programa à disposição de um município de cada estado, e eu solicitei esse programa para vir para o nosso município. Então, graças a Deus, tive êxito nessa reunião, conseguimos conquistar esse programa aqui para Petrópolis, a verba está garantida. Quando eu fui exonerado, o projeto estava em fase de licitação, né, de todo o equipamento, e hoje ele está em trâmite para que seja implementado em meados de janeiro. Então, mesmo fora da coordenadoria, eu continuo acompanhando, fiscalizando isso. Eu tenho contato do pessoal de Brasília, estou sempre perguntando como que está o processo. É interessante. Como é que funciona esse 4.0, o programa em si? Então, o programa ele é um container todo equipado com equipamentos tecnológicos, né, como impressoras 3D, equipamentos de montagem e manutenção de aparelhos eletrônicos, computadores, tablets, tudo disponível para os jovens que forem acessar esse container com os cursos que vão conter ali para estar capacitando a juventude. Esse container aí, né? Esse container aí. Aquela foto anterior que estava rolando ali é do terreno, né, lá no Vale do Carangola, que fica na Escola Lúcia de Almeida Braga, né, que é o local que foi escolhido para estar sediando o Espaço 4.0. Então, está garantido esse programa para Petrópolis, né, devido ao nosso trabalho, à nossa articulação política com o governo federal, que sempre nos recebeu bem, a Secretaria Nacional de Juventude, que hoje é gerida pela secretária Jaiana Nicareta. Então, é um programa, foi a nossa maior conquista, mas nós tivemos outras também. Né? Durante esses 3 anos, nós também implementamos a Semana Municipal do Jovem Empreendedor, que ficou um legado para a nossa cidade, está no calendário anual do município agora, uma lei municipal, né, que estabelece esse fomento de empreendedorismo para os jovens toda a última semana de abril, porque na última semana de abril é comemorado o Dia Internacional do Jovem Trabalhador, no dia 24 de abril, então nós escolhemos essa data em especial. Então foi um legado que ficou para a cidade e foi implementado também em outros municípios que viram esse projeto como modelo. E como outros municípios também nos procuraram para estar implementando nas cidades esse programa Semana Municipal de Jovem Empreendedor, que graças a Deus foi um sucesso. Implementamos a cultura do empreendedorismo entre os jovens da cidade. Nós também criamos um projeto de lei, né, uma PL, para estar estabelecendo a Semana Estadual do Jovem Empreendedor. Então, um projeto que saiu de Petrópolis estará no calendário estadual, né, do Rio de Janeiro e vai ser implementado em todos os municípios. A gente vai trabalhar para isso, né? Então, nós já apresentamos esse projeto na LERJ e vai para votação, e a gente crê, né, que esse projeto da Semana Estadual do Jovem Empreendedor também vai se estabelecer e vai acontecer, e vai ser um projeto que saiu da nossa cidade, de Petrópolis, e vai ser referência
para o estado, né? E também, graças a Deus, tem sido referência para outros municípios de outros estados, né? Eu tenho exemplos de gestores de outros municípios, como Farroupilha, lá no sul. Tivemos até, por incrível que pareça, uma pessoa da Transamazônica que me procurou também para saber sobre o programa. Tivemos um jovem que veio aqui em Petrópolis, lá de Balneário Camboriú, Douglas Aguirre, que era o gestor municipal de juventude desse município de Balneário Camboriú, que veio aqui para conhecer a semana, porque ele viu na nossa rede social. E eu apresentei para ele o projeto, inclusive até convidei ele para vir em uma das nossas edições. Ele veio, deu palestra, conseguiu para a gente também o apoio da NASA Science Days para participar da Semana Municipal de Jovem Empreendedor no ano passado. Aí, nós tivemos a palestra do embaixador da NASA Science Days, Elifas Holodniak, que deu uma palestra incrível, né, sobre ciência, tecnologia, na área do empreendedorismo digital. Então, foi um trabalho muito bacana nessa área do empreendedorismo que nós realizamos. Nós também, devido ao trabalho que vinha sendo realizado, né, tive a oportunidade de ser convidado pelo cientista político Amaury Cardoso, que esteve aqui no seu programa falando sobre política, né, para compor a direção da Fundação Ulisses Guimarães do Estado do Rio de Janeiro. Estive como diretor. Através da Fundação Ulisses Guimarães, nós conseguimos implementar diversos cursos e palestras para gerar mais conhecimento para os nossos jovens em diversas áreas. E nós trabalhamos em escolas, universidades, comunidades, levando palestras, cursos gratuitos. Foram diversos programas, diversas conquistas que nós tivemos durante esses 3 anos, doutor. Nada disso foi reconhecido pelo governo ou sequer uma palavra de afago do governo em relação ao seu trabalho. Um trabalho que não foi só para você, um trabalho que foi feito para a comunidade e para o governo dele, né? Mas a gente fica feliz porque foi de grande valia para a população, para os jovens. O agradecimento dos jovens, das pessoas que nos acompanham, é muito grande nas ruas, na rede social. Inclusive, eu quero agradecer também a quase 400 mensagens que eu recebi, telefonema, ligações, quando as pessoas souberam que eu não estava mais à frente da coordenadoria. Então, é isso que deixa a gente feliz e disposto para continuar o trabalho. Perfeito. Agora eu te pergunto, e os projetos para o futuro? Então, doutor, hoje eu estamos com uma nova frente de trabalho na Câmara Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, no Conselho Consultivo da Câmara Metropolitana. Não sei se o senhor conhece a Câmara Metropolitana, posso estar explicando o que é a Câmara Metropolitana, né, para o senhor e para o pessoal que está em casa entender, porque a Câmara Metropolitana tem um papel fundamental e muito importante no nosso estado e também para Petrópolis, que hoje compõe a região metropolitana, né, que é formada por 22 municípios, região metropolitana que é a segunda maior região metropolitana do país, só perde para a Grande São Paulo. Região metropolitana do estado do Rio tem mais de 13 milhões de habitantes, um PIB de mais de 400 bilhões de reais. Então, uma região importante para o nosso país. E a Câmara Metropolitana, ela tem a atribuição, né, tem o dever de realizar a cooperação técnica entre os municípios. A Câmara Metropolitana é formada pelo governador e por mais 22 municípios, né, com participação também de secretários de Estado, que estão sempre ali em reuniões discutindo políticas para o avanço da região metropolitana. Nós temos uma pesquisa da ONU que diz que 70% da população mundial até 2050 vai viver nas metrópoles. Então, as metrópoles têm que estar preparadas, né, para esses impactos que virão, né, devido ao aumento populacional, aos impactos no território. Então, a Câmara Metropolitana vem discutindo, né, avanços, políticas públicas para se preparar para 2040, para 2050, para os próximos anos que vão vir. E as principais pautas que são discutidas nesse conselho, né, são pautas como saneamento básico, mobilidade urbana, cidades sustentáveis, smart cities, educação, saúde, transporte público, que são pautas que impactam no dia a dia da população e das metrópoles. Então, é um órgão muito importante que hoje eu tenho a oportunidade de estar como conselheiro consultivo, tendo a oportunidade de debater, dialogar, levar pautas, levar propostas da nossa cidade para esse conselho, lá para o governador, para os secretários. Então, está sendo muito importante estar participando desse conselho, desse órgão, mais uma frente de trabalho para a gente continuar lutando por Petrópolis, na verdade. E fora isso também, nosso projeto com a... Projeto político.
projeto político, então eu tenho também estudado com a minha equipe. A princípio, o que nós temos colocado como prioridade, doutor, é pensar a nossa cidade, é pensar Petrópolis para frente, se reunir com os segmentos da cidade, que a gente tem se reunido muito com diversos segmentos, ver o que as pessoas pensam para Petrópolis, o que a população almeja, anseia. Você já mudou de partido? Já está em outro partido? Então, eu estou sem partido no momento, né? E confesso que vários partidos nos procuraram e eu tenho estudado junto com a minha equipe, né, com as pessoas que estão ao nosso redor. É um partido que esteja alinhado com o nosso pensamento político, né, com a nossa ideologia, que tenha os nossos valores, porque nós temos também o nome a zelar, então a gente tem que escolher um partido que vai condizer com o que a gente pensa. Perfeito. Agora, uma perguntinha aqui, nós temos ainda 3 minutos e pouco de programa, para você responder rapidamente para nós. O que você está achando do governo Bolsonaro e do governo Witzel? Doutor, começando pelo governo federal, estou achando que o presidente Jair Bolsonaro tem feito um excelente trabalho. A gente vê a cada dia ele trabalhando incansavelmente pelo país, né, realizando parcerias com países importantes, né, com os Estados Unidos, parcerias que nunca tinham sido feitas por pensamentos ideológicos que atrasavam o nosso país. E a gente viu durante anos nosso país dando dinheiro para países que não traziam retorno nenhum para a gente, não tinha esse apoio bilateral, né, dinheiro que foi despejado em vários países como Cuba, Venezuela, Bolívia, e hoje nós estamos vendo o contrário disso, né? A gente viu o governo Bolsonaro realizando parceria com os Estados Unidos, com a China, né? Semana passada, se eu não me engano, né, que o presidente Bolsonaro esteve no Catar, na Arábia Saudita, e conseguiu para a gente 40 bilhões de reais para serem investidos no nosso país. 40 bilhões? 40 bilhões. Então não tem como dizer que o governo não está sendo bom. Está sendo muito bom e a gente tem que torcer para que o governo do Estado, o governo federal trabalhem em conjunto para estar melhorando. Ontem, como o senhor passou aqui, tivemos aquele evento do governo federal de 300 dias de governo. Foi ontem, aquela né? prestação de contas ali. Foi ontem? Foi ontem. Aquela prestação de contas do presidente, né, dizendo sobre a nova reforma da Previdência, que foi um avanço para o nosso país. Nós estamos vendo também redução nos homicídios, redução em estupro, aumento da apreensão de drogas. Nós estamos vendo também bens que estão sendo apreendidos de traficantes que estão sendo usados pelo poder público, pelo PRF. Agora viralizou na internet aquele carro lindo lá, né, que a PRF está usando. Né? Então, Dodge Charger. São muitos avanços que não vou nem poder ficar falando tanto aqui, senão vai estender. E o governo Witzel? Então, o governo do Estado, eu estou achando que também está realizando um excelente trabalho. A gente vê a área da segurança, o governador se desdobrando para fortalecer a polícia militar, para que realize segurança pública ostensiva, né, em todo o Estado. A gente vê também o combate à corrupção, né, que vem aumentando. A gente vê que tanto o governador quanto o presidente, né, tudo que eles colocaram em pauta em suas campanhas eleitorais, eles estão cumprindo agora durante o mandato. Os dois governos têm colocado pessoas técnicas ali para estarem nos ministérios, nas secretarias, que foi algo que foi prometido na campanha. Também a questão de enxugar a máquina pública, que tem acontecido também. Então, tanto o governo federal, né, resumindo aqui, que estou vendo que o tempo está estendendo, quanto o governo estadual, acho que tem feito sim um bom trabalho. Muita coisa a avançar devido aos anos de descaso, de retrocesso, muita dificuldade, mas eles têm trabalhado para avançar. A gente vê a boa vontade, a gente vê o trabalho árduo. E eu torço... Então, a princípio, eu acho que está nota azul para os dois governos. Eu torço que a paz seja selada futuramente entre o governo federal e o governo estadual, que eu vejo isso com muita tristeza, essa briga toda que está acontecendo aí. Porque, para nós, cidadãos fluminenses, uma boa aliança entre o governo federal e o estadual é fundamental para nós, certeza. Aqui para nós sairmos do atraso que nós estamos no estado do Rio de Janeiro. Com certeza. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Eu que agradeço a honra. Volte sempre, os microfones estão sempre abertos aqui para você. Eu que agradeço a honra e mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Agradecer a todo mundo que nos assistiu também, os amigos aí que estão ligados aí nas redes sociais, na televisão. E eu aqui quero lembrar ao nosso público, telespectador, que o nosso programa vai ter reprise próximo domingo, às 9 horas da manhã.
Uma boa noite a todos, até a semana que vem, uma semana boa para todo mundo, tá? E na quarta-feira, 21h30 da semana que vem, estaremos aqui de volta. Um grande abraço a todos.